Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle Gonçalves, faço parte da turma do 8º ano aqui no Colégio Consolação e hoje nós iremos apresentar um projeto do estudo religioso, onde nós iremos falar um pouco sobre 5 mulheres que foram muito importantes na Bíblia. E nós iremos apresentar para vocês e vocês vão aprender um pouco sobre elas e o porquê que elas são muito importantes para a gente. Antes de começar esse projeto, eu irei fazer uma oração para que Deus abençoe esse projeto. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor venha se fazer presente nessa apresentação e que os teus filhos venham aprender muito mais sobre as tuas servas. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vim falar um pouco sobre Maria. Bom, vamos lá. Maria era uma jovem muito humilde e recebeu uma missão muito grande, ser mãe de Jesus. Por mais que fosse uma missão muito grande, ela aceitou a missão com fé. Bom, ela era da tribo de Judá e era da linhagem de Davi. Enquanto residia em Nazaré, ela recebeu uma anunciação do anjo Gabriel, que ela geraria o menino Jesus. Bom, Maria teve que se mudar de lugar, diga-se de lugar. Ela teve que se mudar para ir a um lugar onde tinha animais, onde ela daria à luz a Jesus. O filho se chamava Jesus, logicamente, e ele se chamava por conta que ele salvaria o seu povo dos pecados. Um ano e meio... ele estava presente no casamento na Canaã, e 1 ano e meio depois disso, encontramos em Cafarnaum, onde Cristo proferiu as palavras memoráveis. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estende a mão para os seus discípulos e diz: tu és minha mãe e vocês são meus irmãos. Bom, a próxima vez que encontramos a Maria é na cruz, quando ela está junto com a sua irmã, Maris. A partir daquele momento, João a levou para morar com ela e ela estava com um pequeno grupo de cenáculos após a ascensão. A partir desse momento, ela desaparece totalmente. A gente não sabe o paradeiro, nem como foi a morte. Maria foi conhecida por ser uma mulher muito leal e também uma mulher muito humilde. Ela era leal tanto ao seu marido quanto a Jesus e também muito humilde, tanto como pessoa, como riqueza, enfim. É isso. Oi, gente, bom dia, meu nome é Nicole e hoje, como as outras meninas, eu vou falar um pouco sobre uma mulher muito importante da Bíblia, né, que foi a Débora. Então, vamos lá. Foi. Bom, hoje eu vou falar sobre 3 temas principais, que foi quem foi a Débora, o que ela fez e por que a gente deveria seguir o seu exemplo nos dias atuais. Bom, para começar, quem foi a Débora, afinal de contas? A Débora, ela era nada mais, nada menos do que uma profetisa e também uma juíza. Ela foi escolhida por Deus para liderar Israel quando não havia mais nenhum rei. Ela basicamente só convocou o exército e animou os guerreiros para vencer os opressores, porque naquela época eles estavam sendo oprimidos pelos cananeus. E ela conseguiu vencer, gente, foi legal. E depois, debaixo da liderança da Débora, Israel ficou em paz durante 40 longos anos. E aqui eu trouxe uma citação dela, aqui, ó, que é, abre aspas, né? Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Que está em Juízes 5:7. Bom, mas mais aprofundado no que a Débora fez. A Débora, ela desempenhou umas funções importantíssimas em Israel. Se você quiser dar mais uma olhadinha mais aprofundada, é só você ir nos capítulos 4 e 5 da Bíblia. E em Juízes. Enfim, ela é notável por ser uma das poucas mulheres mencionadas como líder feminina no Antigo Testamento. E aqui eu peguei 4 das suas principais ações, mas ela tem várias. Bom, ela foi uma excelente líder espiritual e civil. Ela teve uma chamada divina, né, para a guerra. Ela teve a vitória sobre os cananeus, que foi extremamente importante. E o Cântico de Débora, que é uma das passagens mais antigas e poéticas que a gente tem na Bíblia. Tá, e por que a gente deve seguir o seu exemplo atualmente? A Débora é uma figura muito proeminente na Bíblia, e hoje em dia ela é reverenciada por conta da sua liderança feminina em uma sociedade patriarcal.
ela demonstra pra gente que a liderança não é uma questão de gênero, e sim pela capacidade da sua fé. E já falando em fé, a fé inabalável de Débora, ela guiou por diferentes desafios, como por exemplo a vitória, né, sobre os cananeus. E também ela mostra muita coragem ao liderar o povo pela vitória. Então a sua vida é um exemplo de muita liderança, fé e também coragem. Obrigada! Oi, galera, tudo bom? Vocês estão... Então, seguindo a linha do povo aqui, eu vou falar sobre Ana. Os temas que eu vou abordar hoje é quem foi Ana na Bíblia, a história de Ana e quais são os eventos que a gente pode tirar dela. Então, para começo de conversa, quem que foi Ana? A Ana foi a mãe do profeta Samuel e ela foi a esposa de Elcana, que era um leviatã que morava lá nas montanhas de Ramá. Então, a Ana foi considerada uma das heroínas da Bíblia por sua, por sua perseverança na oração e pela sua obediência ao Senhor. Uma curiosidade aqui rapidinha é que o nome Ana significa cheia de graça ou graciosa. Então, vamos lá. Mas a gente quer saber a história de vida dela. Como é que ela foi em vida? A história de Ana na Bíblia é encontrada no 1 Samuel, capítulo 1, até esse capítulo aqui que eu não vou estar sabendo ler, vocês me perdoem. Mas enfim, como eu disse anteriormente, ela era esposa de Elcanã. Sim, ela nasceu infértil, ela não poderia ter filhos. Desculpa. Diz o quê? Isso, exato. E aí, como a poligamia era vista como algo bom naquela época, para se reproduzir, o Elcanã se casou com outra mulher, que é a Penina. Digamos, assim, teoricamente, que ela não é a mulher mais legal da Bíblia. Mas aí a gente ignora. Porque ela tirava sarro e ela provocava muito Ana por justamente não poder ter filhos. Mas mesmo desse jeito, Elcanã amava muito sua esposa, primeira, né? A primeira esposa. Tanto que eles faziam um sacrifício anual no templo. E ele fazia o dobro desse sacrifício pela mulher dele, no caso a primeira. Enfim. Mas as provocações de Penina, certo? Continuaram, o que fez a nossa querida ficar tão triste que ela não conseguia nem comer. Obrigada. Ela também percebeu o sofrimento da Diana e ele perguntou se a presença dele não era melhor do que 10 filhos. E aí tudo bem, tudo bacana, tudo bonito. Só que em uma das vezes que eles foram fazer o sacrifício, Ana se ajoelhou e orou fervorosamente. Tanto que o sacerdote que estava lá, o sacerdote Li, ele até considerou bêbada de primeira vista assim. Mas, enfim, aí ela orou e fez um voto a Deus. Ela falou assim, que se ele a concedesse um filho, ela iria entregar a Deus e o entregar ao sacerdotismo. Palavra difícil, né? Não sei porquê. Enfim, como tudo que eles tinham feito, quando eles voltaram para a terra deles, das montanhas, a Ana engravidou seu filho, Samuel. E depois que ele desmamou, com o consentimento de Elcanã, ela o apresentou no templo e compôs um cântico no estilo dos Salmos. E quais os exemplos que a gente pode tirar dessa história? Manter uma fé firme e prática, que não importa o quanto desafiadora seja essa situação. Confiar em Deus, que Ele pode tornar o impossível possível, mesmo quando a lógica humana sugere que não dá. Cumprir as promessas que você faz para Deus, e então você vai receber bênçãos de volta. E ser grato a Deus, expressando sua gratidão e louvor por suas bênçãos e soberania. E é isso, galera. Muito obrigada. Bom dia! Bom, seguindo aqui, eu vou falar de Esther. Na minha opinião, uma das maiores mulheres da Bíblia. Oi, olha. A história de Esther. Bom, a história de Esther é uma história bem simples, mas com muito valor. Esther, ela perdeu seus pais e por isso ela foi criada por seu primo. Então ele ensinou ela a ser uma menina humilde, com um coração muito bom, bondoso. Depois disso, Esther cresceu e no palácio havia um rei lá na Pérsia que
Antigamente, para ficar mais claro, tinha uma lei que era basicamente, se você for mulher e for casada, você tem que obedecer ao seu esposo. E como naquela época a rainha do rei da Pérsia não obedeceu, ele acabou trocando ela. Então ele mandou um decreto que disse que todas as moças, jovens, bonitas e solteiras do palácio, possam comparecer para ele escolher uma esposa. Então, Esther foi, só que tem um porém. Ela teve que esconder a sua nacionalidade, ela era judia, e por isso ela teve que esconder, porque naquela época não gostavam dos judeus, então, por causa disso, teve que se esconder. Mas isso não impediu dela ser escolhida, e ela foi escolhida como a rainha da Pérsia. Depois, ela descobriu que Amã, que era o segundo colocado no reino, fez um decreto que dizia que todos os judeus deveriam ser mortos. E como ela sendo uma judia, ela devia proteger o seu povo. Então ela preparou um grande banquete e nisso ela anunciou que ela queria que mudasse aquele decreto e que Amã tinha más intenções sobre aquilo. O rei acabou ouvindo ela, já que ele amava muito Esther, e como ele não podia trocar a lei, já que ele tinha assinado e naquela época não podia desfazer se fosse um decreto real, ele sim foi e falou assim, então eu vou te dar autoridade e você faça o que você bem entender ali para levar o seu povo. E bom, depois disso Amã foi morto, acho que a maioria conhece a história, então não vou entrar em detalhes. Curiosidades. Bom, curiosidade sobre Esther. Ela teve uma origem humilde, ou seja, ela nasceu em casa, né? Ela cresceu em uma comunidade muito humilde e com o seu, entre aspas, pai, que é o seu primo, ensinando ela a ser muito humilde e tudo mais. Ela tinha identidade judaica oculta, igual eu havia falado antes, ela não podia demonstrar que ela era judia. E eu quis colocar uma curiosidade pessoal, que o seu primeiro nome é Adassa, e pra quem não sabe, meu nome é Akis Adassa. Então eu tenho entre aspas um parentesco ali. E a última curiosidade é a festa de Purim, que acontece lá em Israel. Isso é basicamente como se fosse uma festa comemorando a vitória de Esther sobre ela não precisar matar o povo dela, não morrer. Então ela livrou o povo da morte. Pode passar? A importância dela para nós. A importância dela é que a gente deve se espelhar, já que ela teve uma grande coragem para enfrentar um rei que podia muito bem matá-la e falar que ela estava mentindo, alguma coisa. Então a importância dela é que ela foi muito corajosa e contribuiu para que seu povo, o povo de Israel, permanecesse vivo até os dias de hoje. Pode passar? Passa. A reflexão. Tá o mesmo título, tá? Mas vocês não ligam não, tá? Bom, a reflexão que ela quer nos passar é que a gente deve se espelhar novamente nela, já que pela coragem e pela determinação dela sobre os dias de hoje também, já que nossos dias estão muito complicados e ela nos ensina a ser perseverantes naquilo que a gente quer. E foi isso. Muito obrigada! Gente, de novo, tudo bem com vocês de novo? Então, vou falar sobre Ruth. Alguém sabe quem é Ruth, o que ela fez, a importância? Pra quem não sabe, eu vou falar mais um pouco. Vou falar a história. Bom, Ruth foi uma mulher moabita que se casou, tem uma narrativa muito importante na Bíblia devido à sua dedicação e fidelidade. Ela é conhecida, a sua história está retratada no livro de Ruth do Velho Testamento. Bom, Ruth se casou com um homem de Belém chamado Malom, mas infelizmente Malom morreu. E naquela época, quando uma mulher se casava e aquele homem morria, ela se casava com o seu irmão. Porém, como nem tudo são flores, Quilion, que era irmão de Malom, também morreu. Então não tinha ninguém para ficar a Ruth casar. Então era-se esperado que Ruth fosse para sua terra natal para ficar com a sua família, mãe, pai, etc. Mas, por fidelidade e amor, lealdade, Ruth, por livre e espontânea vontade, quis ficar com sua sogra Noemi, em vez de voltar para sua terra natal. Ruth demonstrou lealdade e dedicação a Noemi, que se tornou um exemplo nas escrituras sagradas. Bom, Ruth também é conhecida pela sua colheita na terra de Abós, que é um parente de Amor, que eventualmente se torna marido de Ruth. O livro de Ruth aborda várias características. Algumas delas são a compaixão, a confiança, amor e amor ao próximo.
A importância. Bom, para quem não sabe, Ruth é uma descendente, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Isso se encontra em Mateus 1:5. Salomão gerou Raabe, Boaz gerou Obed, de Ruth, e Obed gerou Jessé. Essa passagem mostra que mesmo Ruth, sendo uma estrangeira, ela faz parte da descendência de Jesus Cristo. Isso mostra que Deus ama todos, independente da cor, da raça, da etnia e etc. Versículos. Em Ruth 1:16 a 17, vai dizer: respondeu, porém, Ruth: não insista comigo para que não te abandone, e deixe de servir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse versículo mostra o que Ruth diz a Noemi quando ela prefere ficar com sua sogra em vez de voltar para sua cidade natal. E basicamente é isso. Agora, galerinha, o Murilo vai tocar uma musiquinha muito legal para vocês. Bom dia, gente! Vamos lá. Como nós estamos em outubro, eu acho interessante a gente falar sobre Outubro Rosa, certo? Então, vamos lá. Outubro Rosa é um movimento internacional que visa o estímulo à luta contra o câncer de mama, certo? O que seria esse câncer de mama? É um tumor que é resultado da multiplicação anormal e desordenada das células da mama. E é provocado por uma alteração genética. Esse câncer de mama pode ser herdado de família ou você pode adquirir ele na sua vida normal. Sobre a história do Outubro Rosa. Ele surgiu nos Estados Unidos cerca na década de 90.
quando vários estádios resolveram se unir para lutar contra essa doença. No Brasil, como sempre, demorou para chegar aqui e o primeiro sinal, a primeira festa de Outubro Rosa chegou em outubro de 2002. Mas o evento só foi ficando mais concreto a partir de 2008. O câncer de mama é a segunda maior doença do mundo e por isso merece tanta atenção. No Brasil, o número de mortes continua em alta e sempre aumenta. Isso porque os diagnósticos são feitos muito tardios. Então, quando a pessoa descobre que tem, já está em uma fase avançada. E sobre os dados? É a mesma coisa. O câncer de mama é a segunda doença que mais atinge as mulheres. E em 2019, o Brasil ocupou a segunda posição entre os países com a mais alta incidência da neoplasia. E a prevenção? Como a maioria das doenças, você pode se prevenir cuidando da sua saúde, ou seja, praticando atividade física, se alimentando bem, tendo um peso controlado e evitar o consumo de álcool. Por isso que a gente pode dizer que as campanhas, sejam elas de Outubro Rosa ou Novembro Azul, são muito importantes para mostrar às pessoas que é uma coisa que realmente mata. E é isso, muito obrigada!